Bom dia. O assunto que veremos é sobre sequências. Primeira definição do que vem a ser sequência. Uma sequência infinita de números é uma função cujo domínio é o conjunto dos inteiros positivos. Por exemplo, seja a função fn igual a 2n mais 1. Essa função vai dar origem à sequência 3, 5, 7, etc. Pois f1, que é 2 vezes 1 mais 1, igual a 3. F2 é 5, F3 é 7, assim por diante. Certo? Então, a sequência, os números são as imagens dessa função. Tá? E o domínio são sempre os inteiros positivos. Uma sequência é, portanto, uma lista de números A1, A2, A3, AN, etc., em determinada ordem. O inteiro n é denominado índice e indica a posição do número na sequência. Por exemplo, A3 é o terceiro número da sequência. A sequência A1, A2, A3, etc. pode ser indicada por uma regra que especifique seus elementos ou pela listagem destes. Por exemplo, podemos indicar como AN igual a menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n mais 2. Isso aqui indica que a sequência é menos 1 terço, 1 quarto, menos 1 quinto, 1 sexto, etc. Ou nós podemos simplesmente listar os números da sequência. No caso dessa sequência, meio, 1, 1 quarto, 1, 1 sexto, etc. Então, exemplos. Esse 1 que está aqui indica o livro que eu estou me baseando. No caso, é o livro do James Stewart, pois veremos a bibliografia no final. Então, liste os 5 primeiros da sequência abaixo. Exemplo 1. Quero saber os 5 primeiros termos dessa sequência, cuja lei de formação é AN igual a 3 elevado a n sobre 1 mais 2 elevado a n. Então, quando n é 1, nós temos 3 sobre 1 mais 2. Quando n é 2, vai ser 3 ao quadrado mais 1 mais 2 ao quadrado, que é 1 mais 4. Quando é o terceiro termo, 3 à terceira, que é 27, mais sobre 1 mais 2 à terceira, que é 8, e assim sucessivamente. Isso aí, fazendo as contas, nós vamos obter esta sequência. 1, 9 quintos, 3, 81 sobre 17, 81 11avos, e assim sucessivamente. Então, podemos formar a nossa sequência a partir da lei de formação. Outro exemplo, Bn igual a cosseno de nπ sobre 2. Então, mesma coisa. Basta substituir o n sucessivamente por 1, 2, etc. Aqui, ó. Cosseno de π sobre 2, cosseno de 2π sobre 2, que é cosseno de π, cosseno de 3π sobre 2, e assim sucessivamente. Então, depois obteremos a sequência 0, menos 1, 0, 1, etc. Outro exemplo. Encontre uma fórmula para o termo geral AN da sequência, assumindo que o padrão dos primeiros termos continue. Ou seja, aqui já é um problema diferente. Nós temos a sequência e queremos saber a lei de formação dessa sequência. Então, essa sequência, menos 3, 2, menos 4 terços, 8 nonos, menos 16, 27 avos, assim sucessivamente. Então, nós temos que ver um padrão. Ou seja, aqui o primeiro termo é menos 3 e cada termo é o anterior multiplicado pela constante menos 2 terços. Logo, a n vai ser menos 3 vezes menos 2 terços elevado a n menos 1. Se vocês observarem, isso aqui nada mais é do que uma PG, uma progressão geométrica. Exemplo 4. 1 meio menos 4 terços, 9 quartos, menos 16 quintos, 25 sextos, etc. Então, observamos que o numerador do enésimo termo é n2, aqui, por exemplo. No primeiro termo, o numerador é 1 ao quadrado. No segundo termo, é 2 ao quadrado. No terceiro termo, 3 ao quadrado. E assim sucessivamente. Cada termo, o numerador é n2. E o denominador é n mais 1, ou seja, no primeiro termo nós temos 2, no segundo termo 3, terceiro termo 4, e assim sucessivamente. Então, isso aí nós observamos. E ainda observamos que os números se alternam entre positivos e negativos. Positivo, negativo,
e assim sucessivamente. Os termos vão se alternando entre positivo e negativo. Então, para nós designarmos isso, nós colocamos menos 1 elevado a n ou menos 1 elevado a n mais 1. Como aqui o primeiro termo é positivo, então tem que ser menos 1 elevado a n mais 1, porque ficaria menos 1 ao quadrado, que é positivo. O próximo, o segundo termo, seria menos 1 elevado a 3, que é negativo, e assim sucessivamente. Então, nós obtivemos a lei de formação, que é menos 1 elevado a n mais 1, vezes n2 sobre n mais 1. Vejamos agora o que é uma sequência convergente. Uma sequência pode ser convergente quando seus números se aproximam cada vez mais de um valor único, à medida que o índice n aumenta. O número para o qual a sequência converge chama-se limite da sequência. Exemplo de sequência convergente, essa que está aqui, n sobre 2n mais 1. Então, observamos 1/3, 2/5, etc. O milésimo termo é 1000 sobre 2001 e assim sucessivamente. Então, nós podemos observar que o limite dessa sequência é meio, 1 sobre 2. Quanto maior o índice, mais próximo de 1 sobre 2 fica o número. Então, o limite da sequência é meio, uma sequência convergente. Essa outra, 1 sobre n. Então, o primeiro termo é 1, 1 meio, 1/3. Aqui eu peguei aqui 1 sobre 10.000, certo? Que é quase zero, se vocês observarem. Então, o limite é zero. Quanto maior o índice, mais próximo de zero é o termo. A sequência divergente. Uma sequência divergente quando ela não é convergente, ou seja, quando não existe um número para o qual os números da sequência se aproximam à medida que o índice n aumenta. Exemplo de sequências divergentes. A sequência 2n, certo? 2, 4, 6, 8, etc. Nesta sequência, os números aumentam cada vez mais à medida que o índice n aumenta, ou seja, não se aproxima de nenhum número. Outro exemplo, 2 menos 2, 2 menos 2, etc. Nesta sequência, os termos não convergem para um único número. Eles ficam oscilando entre 2 e menos 2. Então, é mais um exemplo de uma sequência divergente. Então, definição formal. Uma sequência n converge para o número L se para todo número positivo epsilon existe um número inteiro n maiúsculo, tal que para todo n minúsculo nós temos. Se o índice, o nzinho, é maior do que o nzão, então o módulo entre o índice n menos L é menor do que o epsilon. Se esse número L não existe, dizemos que a sequência é divergente. Diverge. Se a sequência converge para L, dizemos que o limite de AN quando n tende para o infinito é L. Ou simplesmente, AN tende para L. E chamamos L de limite da sequência. Certo? Continuando. Em geral, não calculamos o limite de uma sequência utilizando a definição, mas recorremos da similaridade com o cálculo de limite de uma função. A única diferença entre limite de AN, quando n tende para infinito igual a L, e limite da função f de x, quando x tende a infinito igual a L, é que n precisa ser inteiro. Disto decorre o seguinte teorema. Se o limite de f de x, quando x tende ao infinito, é L, e fn igual a índice n, quando n é um inteiro, então o limite de índice n, quando n tende ao infinito, é o L. Então, nós podemos nos valer do limite da função para calcular o limite da sequência. Propriedade dos limites das sequências. As propriedades do limite de função valem quando queremos obter os limites para a sequência, certo? Então, por exemplo, se a sequência AN e a sequência BN forem sequências convergentes e K for uma constante, então, nós temos aí o limite da soma é a soma dos limites. O limite de K a índice N é K vezes o limite de A índice N. O limite de K, quando n tende ao infinito, é K. O limite do produto é o produto dos limites. O limite de uma divisão é a divisão entre os limites, desde que o limite do numerador seja diferente de zero.
O limite de AN elevado a P é o mesmo limite elevado a P, se o P for maior que zero e o A índice N também for maior que zero. Além disso, o limite do módulo de AN é igual a zero, se o limite do módulo de AN, quando n tende ao infinito, é zero, então o limite de A índice N, quando n tende ao infinito, também é zero. E ainda podemos aplicar o teorema do confronto e também usar a regra de L'Hopital, certo? Então, um teorema interessante que achamos aqui no livro 2, que é o livro do Thomas, é o seguinte: as sequências a seguir convergem para os limites dados. Então, são limites que aparecem com frequência. Primeiro, limite de Ln sobre n é zero. Limite da raiz enésima de n é 1. Limite quando x elevado a 1 sobre n é 1, desde que o x seja maior que zero. Limite quando de x elevado a n é zero, desde que o módulo seja menor que 1. Limite de 1 mais x sobre n, tudo isso elevado a n, é igual a e elevado a x. Limite de x elevado a n sobre n fatorial é zero, certo? Então, esses limites aparecem com frequência. Exemplo: verifique se as sequências são convergentes ou divergentes, informando para qual valor converge, no caso de sequência convergente. Então, exemplo: o A índice n é 1 menos 2n sobre 1 mais 2n. Então, nós vamos simplesmente calcular o limite como se estivéssemos calculando o limite de uma função. Então, o limite no n tende ao infinito de 1 menos 2n, 1 mais 2n, vamos dividir o numerador e o denominador por n. Então, ficamos com 1 sobre n menos 2 e 1 sobre n mais 2. Ora, o limite quando n tende ao infinito de 1 sobre n é zero. Então, fica 0 menos 2 e 0 mais 2, ou seja, o limite é menos 1. Logo, a sequência é convergente com o limite menos 1. Exemplo 6. A lei de formação é uma fração com n2 menos 2n mais 1 sobre n menos 1. Então, aqui nós fatoramos. Ficamos com o numerador n menos 1 vezes n menos 1 sobre n menos 1. Cortou n menos 1 com n menos 1, sobra. Limite, quando n tende a infinito de n menos 1, é infinito. Logo, a sequência é divergente. Outro exemplo. A índice n é seno ao quadrado de n sobre 2 elevado a n. Podemos inicialmente observar que a gente pode escrever essa expressão, seno ao quadrado de n sobre 2 elevado a n, como seno de n sobre 2, tudo isso elevado a n. E observemos que, como é uma expressão ao quadrado, é sempre maior ou igual a zero. Posteriormente, podemos observar que, como o módulo do seno é menor ou igual a 1, então o quadrado do seno é sempre menor ou igual a 1. Logo, seno ao quadrado de n sobre 2 elevado a n é menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a n, justamente porque o seno ao quadrado é sempre menor ou igual a 1, certo? Juntando essas duas afirmações, nós temos que a expressão seno ao quadrado de n sobre 2 elevado a n é maior ou igual a zero e, ao mesmo tempo, é menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a n. Agora, como o limite, quando n tende ao infinito dessa expressão é zero, então, pelo teorema do sanduíche, temos que o limite de seno ao quadrado de n sobre 2 elevado a n, quando n tende ao infinito, é zero. Porque isso aqui, essa expressão fica entre zero à esquerda e zero à direita. Então, ela só pode ser zero também. Logo, a sequência converge para zero. Então, foi um exemplo da aplicação da regra do sanduíche. Exemplo 8. A índice n igual a n sobre 2 elevado a n, que também podemos representar como a sequência n sobre 2 elevado a n. Então, quando nós aplicamos o limite de n sobre 2 elevado a n, nós ficamos com infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Para isso, nós aplicamos a regra de L'Hopital. Derivamos em cima e embaixo. Derivada em cima é 1
embaixo é 2 elevado a n, log n de 2. Aplicando o limite, aqui vai ficar infinito, 1 sobre infinito, 0, certo? Aqui utilizamos a regra de L'Hopital. Logo, a sequência converge para 0. Agora vejamos o que vem a ser sequências crescentes e sequências decrescentes. Definição. Uma sequência n é chamada crescente se a índice n menor ou igual a índice n menos 1, ou seja, cada termo é menor do que o seu sucessor, para todo n. E é chamada de decrescente se a n maior ou igual a n mais 1 para todo n, ou seja, se cada termo é maior do que o seu sucessor, então ela é decrescente. Então, uma sequência crescente ou decrescente, ela também pode ser chamada de monótona, certo? Outra definição. Uma sequência é limitada superiormente se existir um número m maiúsculo tal que a índice n é sempre menor ou igual que esse valor, para todo n, ou seja, todos os elementos da sequência são menores do que determinado valor. E uma sequência limitada inferiormente se existir um número m minúsculo, tal que m menor ou igual a n, para todo n, ou seja, todos os números da sequência são maiores do que um determinado valor. Se ela for limitada superior ou inferiormente, então a sequência é uma sequência limitada. Daí nós temos o teorema da sequência monótona. Toda sequência monótona limitada é convergente, certo? Exemplos. Determine se a sequência dada é crescente, decrescente ou não monótona. Se é crescente, decrescente ou não. A sequência é limitada? Bom, vejamos. A índice n é 1 sobre 2n mais 3, ou seja, essa sequência aqui, 1/5, 1/7, 1/9, 1 sobre 11, 1/11. Então, quem é o A índice n mais 1? Como é que eu acho esse A índice n mais 1? Então, na expressão de A índice n, eu troco n por n mais 1. É o que está feito aqui, certo? Então, 1 sobre 2, que multiplica n mais 1 mais 3. Fazendo as contas aqui, eu vou ter 2n mais 5. Ora, essa expressão é menor do que a expressão de AN, certo? Por quê? Porque esse denominador aqui é maior do que este. Então, se esse denominador é maior que esse, é sinal que a fração é menor, certo? Ou seja, a índice n mais 1 é menor do que a índice n para todo n, o que mostra que a sequência é decrescente para todo n maior ou igual a 1. Isto é, a sequência é monótona. Além disso, nós observamos que os termos são 1 sobre 2n mais 3, estão entre 0 e 1/5. Por que isso? Porque o primeiro termo, se eu colocar aqui n igual a 1, é 1/5. O primeiro termo aqui, 1/5. Então, esses termos estão sempre entre 0 e 1/5, certo? O que mostra que a sequência é limitada. Então, ela é monótona e é limitada. Logo, como a sequência é decrescente limitada, ela é convergente, sendo que o limite é 0. Ou seja, esses números aqui vão tender a ser 0. Se nós calcularmos o limite, aqui vai dar 0. Certo? Então, a bibliografia dessa nossa aula de hoje é a que está aí. O livro do James Stewart, Cálculo volume 2, e o livro do George Thomas, também volume 2.